Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 4 de novembro, sábado, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional para que nós possamos juntos poder meditar na palavra do Senhor e nos fortalecer no Senhor. Então, se você gosta de mensagens, aprender sobre a palavra de Deus, todos os dias nós temos uma mensagem diferente que vai trazer um ponto que vai te fazer raciocinar, pensar e, claro, você vai se fortalecer em Deus, vai conhecer mais da Bíblia e nós, no final, sempre fazemos ali um momento de oração onde nós consagramos o nosso dia ao Senhor. Bem, então você é convidado para estar com a gente nesse devocional, além de tantas outras lives que nós temos. Nós temos live à meia-noite, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas, às 22 horas. Então é um cronograma completo para que você também possa estar junto com a gente, se você também é uma pessoa que gosta de, além de conhecer a palavra de Deus, também estar em oração. Amém? Então você é convidado para estar conosco. Ok, queridos? O tema de nossa mensagem hoje é um tema muito legal. Eu gosto muito desse texto, eu gosto muito desse tema, porque ele nos traz, assim, algumas reflexões importantes para a nossa vida. O tema de hoje é: eu lhes dei autoridade para pisarem cobras e escorpiões. Daí eu falo para você, quem são as cobras e os escorpiões que a Bíblia cita? E nesse final de tempo que nós estamos vivendo, como que nós podemos proteger a nossa casa, a nossa família, sabendo que nos foi dada uma autoridade? Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o que é uma autoridade? A autoridade é um direito que nos foi dado. Assim como o policial, quando ele se forma, passa no concurso público e ele faz a sua academia lá, né, de formação, ele sai dali com uma autoridade, e a autoridade dele é para trazer segurança e ordem, né? Então esse é o objetivo, por exemplo, da polícia militar. Você tem a autoridade da polícia civil, você tem a autoridade da polícia federal, você tem autoridades constituídas no Brasil que também têm autoridade, muitas vezes para fazer leis. Então a autoridade é um direito que é dado por alguém ou por um grupo de pessoas para que essa pessoa possa agir em favor de alguém. Por exemplo, Jesus, quando ele fala, eu lhes dei autoridade, o próprio Jesus, para que alguém possa dar autoridade, ele tem que ser supremo, ele tem que ser o Todo-Poderoso. Então, no caso, Jesus, o Todo-Poderoso, ele dá a autoridade a nós que somos cristãos. Quando nós, por exemplo, vamos ter eleições e nós ali elegemos, por exemplo, um prefeito, um grupo de pessoas que é o poder supremo, que é o poder que emana do povo, ele gera um poder e ele gera uma autoridade dado a um homem. Então imagine Jesus, um único Deus, o Todo-Poderoso, né? Ele dá autoridade para pisarmos cobras e escorpiões. Esse texto, amados, está lá no livro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Vamos ler com atenção, porque ele tem um ponto aqui muito, muito legal que nós possamos aqui trazer um discernimento para o nosso estudo, o nosso devocional de hoje. Então diz assim no verso 19: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Vamos entender bem esse texto, queridos? Vamos entender primeiro, quem são as cobras e escorpiões, o qual Jesus citou aqui. Se nós analisarmos um contexto geral da passagem de Jesus pela terra, nós vamos ver que Jesus, ele normalmente chamava os fariseus de descendente de víboras, né? Então, quando a gente fala que ele deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões,
Não, ele está falando particularmente do quê? De pessoas. Pessoas essas que normalmente vão ser usadas pelos inimigos, pelo mundo, pelos espíritos imundos, para trazer engano à terra. Para trazer engano à terra. E também trazer opressão sobre os cristãos. Afinal de contas, se você parar para pensar, se você vê um escorpião, se você vê uma serpente, aquilo lá te causa uma aflição. Mas quando você tem a autoridade de Jesus, Jesus fala para você assim, pode pisar na serpente, pode pisar no escorpião, que ele não vai te fazer mal. Ele não vai te picar, o veneno dele não vai causar efeito em você. Quando você tem essa autoridade, e você tem convicção dessa autoridade, você não tem medo, simplesmente você vai lá e pisa e acabou. Não é assim? Porque a autoridade que foi nos dada é a autoridade de alguém supremo. Agora, se cobras e escorpiões faz referência a pessoas que vão ser utilizadas por Satanás e seus demônios para poder trazer opressão, para poder trazer perseguição e etc. e tal, que nós vivemos isso no passado e estamos vivendo hoje, automaticamente percebem na sua Bíblia que após ser citada cobras e escorpiões tem vírgula. Porque daí é colocado uma terceira pessoa aí também a qual Jesus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade para poder pisar serpentes e escorpiões, que são pessoas usadas por Satanás, pessoas malignas, pessoas que trazem opressão, que trazem perseguição ao povo de Deus, mas aí tem um terceiro grupo que Jesus ele deu autoridade. Qual é esse terceiro grupo? Todo poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Não é algum poder do inimigo, é todo o poder do inimigo. Ou seja, Jesus está falando que o mundo das trevas, Satanás e seus demônios, tem algum poder. Ou seja, eles podem fazer alguma coisa. Eles podem, por exemplo, se transvestir de anjos de luz, eles podem, muitas vezes, querer fazer mal a algumas pessoas, através de encantamentos, feitiços, magias, né? Ele tem algum poder. Mas mesmo sobre esse algum poder do inimigo, Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Ou seja, daí você vê aí na sua Bíblia e vai ter um ponto e vírgula. E traz um resultado dessa autoridade. Toda vez que você vê um ponto e vírgula, você vai ver ali um benefício, uma qualidade, uma descrição de algo. Então você tem ponto e vírgula e vai ter ali um benefício dessa autoridade. Qual é o benefício dessa autoridade? Nada lhes fará dano. Daí você pode pensar assim, pastor, como que nós recebemos essa autoridade de Jesus? Queridos, Deus ele declarou, eu lhes dou autoridade. Quando Jesus falou isso, algumas pessoas, alguns grupos, acreditam que essa autoridade foi dada apenas aos apóstolos, o que não é verdade. Por quê? Porque quando Jesus falou, eu lhes dei autoridade, ele falou não somente para os apóstolos, ele falou para 72 discípulos. 72 discípulos. Ele não falou somente para os 12 apóstolos, ele falou para 72 discípulos. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos propomos a simplesmente ser discípulos de Jesus. Ou seja, deixar aquela vida que nós vivemos e passarmos a ser discípulos de Jesus. Seguir aquilo que Jesus pregou. E se eu sou discípulo de Jesus, tudo aquilo a qual Jesus deu autoridade estava sobre os 72, estava sobre os apóstolos, estavam sobre os cristãos que vieram e está sobre nós hoje em dia. Essa autoridade, ela é uma
patente, é uma marcação, como uma patente que um policial, um soldado, ele utiliza no seu bracelete. Quando você vai olhar um soldado, uma pessoa do exército, você vai olhar no bracelete dele, você vai ver as divisões que faz com que ele tenha ali uma patente naquilo que ele faz. Ou seja, aquela patente mostra a autoridade que ele tem. No mundo espiritual, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe uma patente espiritual, aonde você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então você não precisa ter medo de demônios, você não precisa ter medo de vultos, você não precisa ter medo de nada. Por quê? Porque a autoridade que Jesus te deu, essa patente espiritual, te dá autoridade sobre todo o poder do inferno. E nada lhe fará mal. Nada lhe fará mal. Então você não precisa ter medo. É muito comum, queridos, eu como pastor, eu vivenciar casos de pessoas que falam que tem medo. Eu tenho medo desse negócio de demônio, esse negócio de manifestação de demônio. Eu tenho medo de vultos, eu tenho medo de vozes, eu tenho medo, sabe? E quando eu entendo a autoridade que Jesus me deu, aquilo ele te dá, querido, sabe? Te dá uma postura aonde quando você vê o mal, você declara, você repreende. E é assim que nós vamos vencer o inimigo que age contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o teu filho, contra o teu marido, contra a tua esposa. Quando você sabe dessa autoridade, você vai agir com autoridade contra o mundo das trevas. E o mal nenhum, e o inimigo não poderá te fazer dano. Agora, é muito comum, queridos, deixa eu citar para vocês uma experiência que eu já tive. É muito comum o inimigo, ele poder enfrentar ou querer te enganar. Ele sabe que você tem autoridade, mas essa autoridade você recebe pela fé. Amém? Você não tem uma patente escrita que todo mundo vê. Essa patente que você recebe, somente o mundo espiritual enxerga. E tudo que é no mundo espiritual é pela fé, porque nós somos carnais. Então, tudo que acontece no mundo espiritual é pela fé. Então, essa autoridade que nós recebemos é pela fé. E eu lembro no começo do meu ministério, quando acontecia algumas manifestações, a gente estava orando por algumas pessoas e acontecia manifestação, era muito comum naquela manifestação o inimigo poder se manifestar e querer me intimidar. Ele ia me intimidar, ele falava: eu vou te matar, eu vou pegar você, eu vou matar você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você não tem poder nenhum. Então ele usa de alguns artifícios para enfraquecer a tua fé. Enfraquecer a tua fé. Graças a Deus, que o Espírito Santo sempre me deu inteligência e sabedoria, né? Então esse texto é um texto que eu falei lá no começo da mensagem, que eu falo que eu gosto muito. Por quê? Porque quando o inimigo ele falava assim: você não tem poder, porque eu vou matar você, o que eu falava? Lucas 10:19, o Senhor Jesus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inferno. E você é do inferno, então você está sujeito à minha autoridade. E eu falava para aquele demônio: em nome de Jesus, saia. E ele saía. Você falava amarrado, mão para trás, ele amarrava, colocava a mão para trás, ajoelhava, sai, em nome de Jesus. Então, queridos, isso nos faz entender e vivenciar que essa verdadeira autoridade, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, ela não é simbólica. E ela não é
temporal, ou seja, não foi somente para o tempo dos apóstolos ou dos discípulos que viveram o tempo de Jesus. Ela é atemporal, ou seja, no tempo em que existir um cristão na terra, vai haver essa autoridade a qual Jesus deu sobre esse cristão. Então você muitas vezes pode não ser que você bata de frente, como por exemplo eu muitas vezes trabalho com cura e libertação, onde muitas vezes a gente lidar com manifestações demoníacas. Mas muitas vezes você vai lidar com situações demoníacas onde ele não se manifesta como um ser humano, mas ele se manifesta muitas vezes na sua casa, trazendo problemas, doenças, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas no casamento, problemas no trabalho, problemas de todo tipo de espécie, e que você percebe que aquilo não é normal, que aquilo não é uma consequência dos seus atos, não é uma consequência das suas atitudes. Você olha e fala assim, mas eu tenho feito tudo tão assim, o melhor possível, por que isso está acontecendo? Você vai ter o discernimento. Isso não é consequência do que eu faço. Isso vem do inferno, isso vem do mundo, do poder do inimigo. Ou muitas vezes você vai perceber que simplesmente o inimigo vai usar pessoas. Lembra das cobras e escorpiões? Vai usar pessoas para trazer intimidação, medo, discórdia, desunião. Você tem autoridade em nome de Jesus para orar e repreender toda ação do inimigo e nenhum mal será feito contra a tua vida. Nem nada lhe fará dano. Então coloca essa palavra para você e guarda essa palavra. Jesus, né? Quando Jesus falou assim, eu lhes dei autoridade. Olha e pensa, olha, eu recebi uma autoridade de Jesus. Tem pessoas que ficam emocionadas quando recebem autoridade porque se tornou prefeito, deputado, presidente. Fica todo emocionado, porque agora eu tenho uma autoridade. Você recebeu a autoridade de alguém que é extremamente, infinitamente maior, que é Jesus Cristo. Então se orgulhe, coloque a mão no seu peito e fala assim, obrigado, Senhor, por ter me dado autoridade para pisar cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo. Algumas versões está poder do inferno. Se orgulhe, porque Jesus ele te ama tanto. Quando você aceitou ele como Senhor e Salvador da sua vida, ele não só passou a morar dentro de você, como ele te deu autoridade para que você possa pisar serpentes e escorpiões e todo o mal das trevas, todo o poder do inimigo, todo o poder do inferno. E é através dessa autoridade que você vai defender a sua casa, que você vai defender a sua família, os seus filhos, a sua casa, as suas finanças, o seu trabalho, a sua saúde, no poder dessa autoridade que Jesus te deu. Amém? Então, declara, tenha orgulho, pense. Muitas vezes você se orgulha porque eu me formei, porque eu conquistei algo. Jesus conquistou para você e te deu, conquistou para você salvação através da cruz, e além disso tudo ainda falou assim, ó, tá aqui, autoridade para você pisar todo o poder do mal. Amém? Então, enche o peito, levanta a cabeça e declara, Jesus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por toda a palavra, por toda a sabedoria, por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela autoridade que o Senhor nos deu para pisar cobras e escorpiões e todo o poder das trevas, Pai. Muito obrigado, porque além do Senhor ter se dado numa cruz por nós, morrer por nós numa cruz, o Senhor ainda passou a viver em nós e ainda nos deu autoridade. Ou seja, o Senhor fez tudo de uma maneira muito perfeita, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos ao Senhor, temos um coração agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Nós queremos consagrar
esse sábado, 4 de novembro, em tuas mãos e pedir a bênção do Senhor para tudo o que nós formos fazer nesse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.